Bora lá voltar no início de tudo, onde tudo começou, onde o projeto iniciou, para que você comece a viver de maneira o qual Deus te criou. Ele te fez com um propósito e o propósito dele precisa de ser realizado. Só assim que a humanidade vai viver de verdade. Vai ter uma vida com abundância. Vida com abundância não é você viver 100 anos aqui na Terra, 200 com bastante dinheiro. Não, viver é você saber por que Deus te fez e qual o propósito dele te fez para que a terra e o céu se tornem um. Esse é o propósito. Então, quando Deus fez o homem, ele disse: vocês vão governar sobre a terra. Mas a queda do homem tirou o governo. O homem passou a funcionar com medo. Ele disse: eu estou com medo. Deus desceu, como Deus descia toda a tarde, para ver o que ele precisava na terra para dar o sustento, dar o suporte para ele. Você vê que ele falou assim: pai, qual o nome que eu vou colocar no bicho? Ele falou assim: o nome que você colocar é o nome que vai ficar. Não. Aqui não é um ditador, não. Aqui é eu governando o céu e você governando a terra. Você decide e nós estamos juntos. Esse era o propósito. Mas Adão ficou com medo porque tinha errado. E aí passou a humanidade a viver com medo. As pessoas não conseguem decidir por si próprias. Elas não têm opinião. E aí o que aconteceu? Os ditadores e os líderes aproveitaram por saber que a humanidade não está pensando, elas não conseguem pensar por si próprias. Então cria os grupos. Eu sou o líder de tal, eu sou isso, eu sou aquilo, e as pessoas têm que se submeter às ideias dele. As pessoas não podem ter a sua própria ideia. Quando elas têm uma ideia que não é favorável ao líder, ele amaldiçoa, ele diz que ela não é de Deus, ele diz que ela é rebelde, que é cabrito, inventa um monte de coisa para não deixar a pessoa pensar. E vendo Deus que a humanidade estava sofrendo, ele falou assim: eu vou enviar o meu filho. O governo está sobre o ombro dele. O governo está sobre o ombro dele. E o filho dele veio e fez a terra funcionar da maneira do céu, trazendo a cultura, trazendo os anjos de Deus, trazendo a filosofia de Deus, e ele curou, e ele almoçou com os pobres, almoçou com o rico, foi abençoado pelas pessoas, pelos pecadores. Somente os líderes religiosos que o rejeitaram, mas o restante tudo sabia que ele era um homem justo e que andava dentro da retidão e diferente de pensamento. Ele falou: quem é esse homem que até convento ele fala? Todo mundo reconhecia, mas os religiosos, por ciúme, não aceitaram a ideia dele. Ele passou cuspe no olho do homem e o homem foi curado. Ele foi e almoçou com o pecador e teve resultado. O homem converteu, mudou a sua mentalidade. Então, o que ele veio fazer, trazer o governo para que você possa viver de maneira digna, é você governar sua própria vida, governar o seu pensamento, é você ter uma opinião, é você saber quem você é e poder falar o que você pensa, e não ser rejeitado, reprimido pelas ideias e filosofia das pessoas que auto-titula líderes sobre os homens. Deus não colocou homens sobre líder de outro homem. Cada um tem que dar conta da sua própria vida, governar si próprio. Esse é o propósito de Deus. Então disse: o meu governo, quando o governo de Deus estiver aqui na terra, a terra vai se tornar abençoada, governada pela direção de Deus. Você sabe o quanto e onde você pode ir. Você próprio decide a sua vida, governa a sua vida. Esse é o propósito de Deus. O homem tem que saber os seus limites, mas o homem não direcionado por outro homem. Porque as suas ideias são ideias que Deus colocou sobre você. Mas você deixou as suas ideias para viver a filosofia de outros homens. Enquanto você sonha com um governo bom, Deus também governa. Ele pensa dessa forma.
Você tirou isso dele, porque ele também acredita que se o governo dele estiver sobre essa terra, a terra vai funcionar de maneira abençoada. Então, o que você e eu precisamos trazer o governo, trazer o reino de Deus para essa terra, o governo de Deus dentro de cada um ser humano e ele intercedendo com os anjos para que o mundo possa se tornar melhor. Por que as pessoas não estão vivendo de maneira digna? Porque elas não estão governando a si próprias. Elas estão deixando o medo, a vergonha, a timidez, a falta de expressão, a falta de confiança nas mentes delas, da capacidade delas, deixar que a influência negativa o prende. Mas hoje, se você decidir e ligar com o Pai, que ele falou, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Nós vamos ter uma terra abençoada com o governo de Deus, deixando as pessoas livres e elas expressar as suas ideias e poder governar essa terra com os anjos do Senhor. Pois foi para isso que a terra foi criada, para que nós podemos juntos viver e governar. Tamo junto? Até depois do fim.